Esse replay que a gente está assistindo passa, a meu ver, também pelo fato de que, de dezembro para cá, em boa medida, Flávio Bolsonaro está jogando sozinho no campo da oposição ao governo Lula. É claro que isso, estou falando para fora, né? É claro que nos bastidores, nas articulações, nos acordos de palanques, no desejo de um ou outro candidato que não Flávio Bolsonaro, isso não é exatamente verdade, né? Fiel. Mas para a população, para o que está chegando no eleitorado, me parece que, assim, é uma das primeiras perguntas que apareceram aqui no nosso chat. O Ratinho Júnior não vai sair da toca? E coisas assim, né? Então, não está mobilizando, não está movimentando eleitoralmente. Essas outras candidaturas não estão movimentando as percepções e os desejos. Não sei se é assim que você também lê, Pedro. O governador Ratinho ainda está nos Estados Unidos de férias com a família, né? Essa é uma viagem que ele fez segundo nossas fontes aqui, é uma viagem que ele fez tendo convencido o pai, tendo convencido a mulher, ainda precisava convencer os filhos e o objetivo dessa viagem em família, eles têm uma casa na Flórida, o objetivo dessa viagem em família era se afastar um pouco do Brasil para ter essa conversa com tranquilidade em família, é isso que eles falam, né? Para fazer esse convencimento. E, gente, veja, tudo jogo jogado. Essa não é uma brincadeira para amadores. Essa não é uma brincadeira para você tomar a decisão de se você quer ser candidato a presidente mesmo em março. Campanha eleitoral nos Estados Unidos, há uns 3 ciclos, começa em junho do ano anterior. Neste ciclo atual, o Gavin Newsom, governador da Califórnia, já está em campanha eleitoral para presidente da República. Entendeu? Faltam 3 anos de governo para o Trump. Ele já está em campanha. Por quê? Porque ele não pode ficar intocado na Califórnia. Ele precisa aparecer para os Estados Unidos inteiro. Por mais que o estado mais populoso do país seja a Califórnia, os votos da Califórnia ele já tem. Por ser democrata, não precisa nem ser Gavin Newsom, não precisa nem ser governador da Califórnia, ele precisa aparecer para o resto do país. Então, eu acho que existe uma questão aí mesmo de maturidade dos candidatos, entendeu? De eles entenderem que esse não é um jogo simples e que a campanha é permanente. Tem uma coisa que eu considero, pessoalmente, absolutamente anacrônica, que é a regulação do TSE em tempos de internet, de dizer que só pode fazer campanha a partir de agosto. Isso é ridículo. Isso não funciona assim. Isso é um fingimento, e aí finge todo mundo que ninguém está em campanha, entendeu? E de vez em quando serve, no fim das contas, para encher de trabalho o próprio TSE, para vigiar algo que, no fim das contas, é um exercício de livre expressão, um exercício pleno de seus direitos políticos, que é de dizer, eu acho que eu posso fazer melhor esse negócio que é governar o país, eu quero falar sobre isso abertamente com toda a sociedade. Como assim a gente regula quando que esse negócio pode começar? É anacrônico no tempo da internet, é anacrônico no tempo das redes sociais. Eu entendo que o objetivo é combater o abuso de poder econômico, porque algumas candidaturas vão ter muito dinheiro, outras candidaturas não vão ter. Então você tenta igualar o jogo, você tem que resolver esse problema de outra forma. Mas não importa, o fato é, Flávio Bolsonaro está em campanha, abertamente, e o Lula está com problemas. Meu Deus do céu, que eu não estava aqui na semana passada, eu sei que vocês conversaram sobre isso, Flávia, mas esse desfile da Acadêmicos de Niterói, Unidos de Niterói, não lembro o nome da escola de samba, porque não é uma escola de samba tradicional, né? Foi um desastre. Jura que você vai descrever pessoas evangélicas como família em conserva? As descrições que a gente teve foi de que o Sidônio teve que brigar para que a Janja não desfilasse.
entendeu? Mas e a coisa vai continuar, né? Porque as informações também que estão chegando é de que o Lula pretende visitar a escola na volta ao Brasil e coisas assim. É uma forma de alienação. Hoje, a notícia mais importante de hoje não é a entrevista, a pesquisa Atlas. A gente puxou ela como título do programa porque, evidentemente, a gente tem essa preocupação de acompanhar as pesquisas eleitorais para estar em cima do pulso do que a sociedade está pensando. Mas a notícia mais importante de hoje é dada pelo André Chaldes e pela Andresa Matais no Metrópolis, que é o seguinte: 2 ex-servidores de alto escalão do INSS, são o ex-procurador Virgílio Oliveira Filho e o ex-diretor de benefícios da autarquia, que é o André Fidelis, já fecharam suas delações premiadas para ver se eles conseguem negociar penas melhores. E quem são os 2 nomes que eles botam no topo daqueles que eles dizem estar envolvidos no desvio de dinheiro de velhinho? Porque é isso que se trata no caso desse escândalo. Flávio Lula da Silva, filho do presidente da República, e ora só... Fábio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente, e Flávia Pérez, que boa parte do Brasil conhece como Flávia Arruda, que era o nome quando ela era casada com o ex-governador de Brasília. Flávia Arruda, que é hoje casada com um dos sócios do Banco Master. Ou seja, já colaram os 2 casos e chegaram no filho do presidente da República. Entendeu? Isso não quer dizer que Antônio Rueda não esteja envolvido, isso não quer dizer que o presidente do Progressistas não esteja envolvido, isso não quer dizer que o Flávio Bolsonaro não tenha comprado uma mansão de 6 milhões de reais que vale, na verdade, 18. É com dinheiro do BRB. A própria Flávia foi ministra, né? A própria Flávia foi o Rui Costa do Jair Bolsonaro. Tudo isso é verdade, entendeu? É o tipo do escândalo que toca nos dois lados. Mas o problema é o seguinte, para esse público que se preocupa muito com corrupção, por algum raio de motivo, a corrupção do Flávio, entendeu? Que é o Flávio da Rachadinha, que é o Flávio da Copenhagen, que é o filho do ex-presidente Bolsonaro, com mais casos comprovados de corrupção que tem, de alguma forma não cola. E olha... Esse negócio do Master está começando a ficar com cara de que vai estourar no Palácio do Planalto, entendeu? Por conta dessa coisa do INSS. Como é que seu ilustríssimo convidado do sábado passado, um certo ex-senador da República, falou, Flávia, Lula está fazendo de tudo para perder? Parece. Só para o professor saber, caso não tenha acompanhado, a gente entrevistou o Romero Jucá no sábado, na nossa edição de sábado. Aliás, assinem o e-mail, viu? Foi na nossa newsletter exclusiva para assinantes. Enfim, eu acho que o panorama é esse. Foi um início de ano terrível para o Lula. Foi um início de ano terrível para o Lula e é isso que está essa aprovação caindo, indicando... E olha, talvez a turma no Planalto não tenha percebido ainda, o voto que eles precisam é de mulher da periferia das grandes cidades. Essas mulheres são evangélicas. Era disso que eu queria falar, porque ainda pegando esse ponto da aprovação, e aí para trazer você de volta, Rafael, para a conversa, você, por favor, fique à vontade, inclusive, de nos cortar também, viu? Para intervir aqui nas nossas análises. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção aqui na avaliação do governo Lula, nos cruzamentos demográficos, e que é algo que me parece que é meio constante em diferentes pesquisas, dadas as diferenças metodológicas, guardadas as diferenças metodológicas, é o seguinte, é que entre as mulheres, a avaliação do Lula é significativamente melhor. Não é dentro da margem de erro, é uma diferença realmente marcante. Então, o ruim e péssimo, a diferença de mulheres para homens. Homens consideram o governo ruim ou péssimo 60%.
As mulheres 37,9. Então, é realmente uma distância ali. E no ótimo bom, homens que consideram ótimo bom, 35,3. Mulheres que consideram ótimo ou bom, 49,2. Então, assim, é realmente uma coisa marcante. A outra que me parece que vem sendo reiterada nas pesquisas é que a desaprovação do Lula é muito grande entre jovens. Embora seja também ali entre 35 e 44 anos, e mesmo entre 45 e 59, na Atlas, inclusive, nessa faixa 45 e 59, inverte, a aprovação é maior. E essas duas anteriores que eu mencionei, a desaprovação é bem maior. E, por fim, uma coisa que me chama a atenção nesta pesquisa Atlas, e eu precisaria recuperar as demais para ver se é algo que é consistente também, é que a desaprovação do Lula no ensino fundamental está muito grande. Então, é um público que eu imaginei que tivesse uma tendência a aprová-lo um pouco mais por esse recorte da renda que a gente faz e vem associada sempre ao nível educacional, né? Mas não, o ensino superior na Atlas, a faixa da população com ensino superior está mais aprovando do que desaprovando. Eu queria te ouvir um pouco sobre esses recortes e sobre o que eles vão dizer, podem dizer sobre o cenário eleitoral. Em seguida, a gente pode falar um pouco também sobre as religiões, né, os perfis religiosos, para avaliar a questão do desfile e do desafio que não se agravou com o desfile. Eu acho que foi realmente um erro crasso de cálculo aí, mas não só de cálculo, né? Foi ativo, né? Enfim, a gente pode falar em seguida. Mas primeiro eu queria ouvir um pouco sobre mulheres, idade e nível educacional. Só para concluir, eu sei que eu já me alonguei, mas eu queria inclusive acrescentar um elemento. Ontem na minha coluna, no Cá Entre Nós, eu inclusive provoquei para o fato de que ainda não está contabilizado, a meu ver, o fator idade, juventude na candidatura do Flávio, que eu acho que ele talvez explore por um ângulo sensacionalista de falar, né, como foi feito nos Estados Unidos, ali com bem mais fundamento, de que o Biden estava muito velho e tudo mais, e realmente depois foi se mostrando que o estado de saúde, de disposição do Biden não era lá dos melhores. Eu acho que no caso do Lula é bem diferente, o Lula vem mostrando que está com boa saúde, que está com energia, mas realmente a diferença de idade entre os dois é grande. Mas mais pelo ângulo do desgaste de material das plataformas do Lula. E que o Bolsonaro, embora seja um Flávio Bolsonaro, traga o passivo do pai, é mais jovem. E acho que pode ter um apelo com o público jovem que ainda não está contabilizado. Então, queria... Não, vamos lá, Flávia. Acho que tem muita bastante informação. Uma forma de dialogar vários caminhos que você propôs. Eu acho que, sim, tem um importante que todas essas quebras que você mencionou, seja etária, seja de gênero, de região, qualquer coisa dessas quebras, em alguma medida, um reflexo dessa mudança na política brasileira e na estrutura dos conflitos políticos no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Se a gente estivesse fazendo esse programa aqui, ali em algum momento de 2014, quando a gente tinha a polarização entre PT e PSDB, a gente iria perceber que a grande diferença entre petistas e tucanos na época se dava pelo fator renda. Sobretudo pelo fator renda. Nas demais variáveis, a gente olhava, por exemplo, entre quem é evangélico, quem se filia a outra religião, a gente não encontraria essa diferença, mesmo entre gênero. Então, o Lula lá de 2002 tinha o mesmo desempenho entre católicos e entre evangélicos, independente de qualquer outro fator.
Isso não era um fator no momento de aparecer decisivo na maneira como a gente faz, o eleitor faz o seu comportamento eleitoral. Então, eu acho que esse é um comentário mais geral. Isso mostra um pouco como novos conflitos estão aparecendo, que não se resolve só pela questão econômica, que tem outras agendas importantes que estão mobilizando o eleitor. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.